Pois é, estamos no ar e o assunto agora é bem-estar da mulher, gente, porque essa fase do climatério e da menopausa, o que a gente escuta, né, a mulherada falando que é incômodo, né, que não é legal, que é difícil de se adaptar e aquelas ondas de calor e tudo mais, olha, não é brincadeira não. Então nós vamos conversar um pouquinho com a Alessandra Salum, que fez um projeto, idealizou um projeto especialmente para as mulheres que estão nessa fase para conseguir lidar com isso de um modo melhor e suavizando os incômodos. Alessandra, bom dia, Bom dia, Edu. Muito bem-vinda. obrigada, viu, pela oportunidade. Eu que agradeço sua vinda. Ale, antes da gente começar, o que é esse projeto, né, que é a Experiência 40+? Eu já estou seguindo no Instagram, achei bem legal, parece que tem vários profissionais ali Sim, unidos para na falar verdade disso. eu idealizei ele como um evento multidisciplinar, porque hoje, né, para quem está chegando aqui no climatério, na menopausa, sabe que não é só a reposição hormonal, né? A gente tem uma série de coisas que vai até chegar na reposição. Então, nesse evento, a gente tem uma ginecologista, uma nutricionista, uma educadora física que faz treinamento facial, que é o diferencial dela, e temos a psicóloga, que a especialização dela é em casais, que é o que acontece, que são os divórcios também nessa fase que a gente vai trazendo, né, esses assuntos. Muito divórcio nessa fase? Muito. Por que que você atribui? Briga. Será que é porque o homem não está sabendo como lidar, a mulher também não está, e além de tudo vem o peso da rotina e dos anos? Então, tem a mudança hormonal que acontece, que é uma ebulição. Então, a mulher se torna mais irritada, né? Ela está irritada ali, existe ansiedade, existe um processo, às vezes, depressivo, que não é reconhecido por conta do hormônio, que as pessoas não sabem que é o hormônio que causa. Só que já existe, é que nem a psicóloga estava explicando para nós ali. Existe já um contexto que mostra isso. O casal já não anda bem. Aí o homem também não sabe lidar com a menopausa. Então começam os conflitos. Então aquele relacionamento que não está bem, provavelmente acaba acontecendo, por isso que acontecem os divórcios. Mas não é a causa só a menopausa, né? Vamos dizer que ela contribui para que aquilo que não estava bom aconteça. Mas a gente tem que ver que é amplo aí o caso. Sim, nossa, acho que afeta em muitos aspectos a vida da mulher. Sim, bastante. Até profissionalmente também, né? Sim, a gente lá no workshop, né, a nossa ginecologista durante a palestra colocou um ponto que uma das pacientes dela veio no consultório muito nervosa, mas ela já estava assim num estresse tão grande que ela jogou o notebook no pé do chefe. Nossa, perdeu o controle. Perdeu. E aí não pode chegar a isso, né? Então, por que o evento foi criado? Porque, embora hoje tem muitas atrizes aí, a mídia está falando muito da menopausa, tem muita informação que está chegando errada. Né? Eu digo por mim, que entrei no processo e recebi essas informações de outros profissionais que não eram a minha ginecologista, né? Então, a gente criou na intenção de abrir esse leque para que as mulheres pudessem estar falando do problema, sem esse tabu, porque as mulheres têm vergonha de estar na menopausa. Né? Como se fosse um envelhecimento e um peso, né, da idade que é atribuído, e a gente sabe que uma sociedade extremamente etarista, né? É um país que parece que completou 40 anos, Você um pouquinho morreu. mais que você morreu, acabou para você, né? Exatamente. Em vários aspectos, profissionalmente, né? O pessoal já trata você de outra forma também, Exato. né? Então, é importante combater isso. Agora, o Experiência 40+, pelo que eu vi, atua de duas formas. Uma na internet, trazendo esclarecimento no Instagram. E o presencial, o workshop presencial, que nós tivemos o primeiro em março, que começou bem pequeno, com receio, né? Que a gente tem que ir devagar com isso. E aí era um espaço que comportava só 50 mulheres e a gente teve uma fila de espera de 30. Uau! Então foi bem acolhido, bem aceito. Foi bem aceito. E aí esse retorno é legal, né? Porque o pós, nos depoimentos, todo mundo que estava ali, e não tinha só mulheres de 40 ou 50, tinha mulher de 60 e 70. Porque a menopausa, ela se estende, né? Se acaba,
tem aquele processo, mas você continua menopausada para o resto da sua vida, você é uma mulher menopausada, né? Os seus hormônios não estão mais ali trabalhando da mesma forma. Então, a gente teve de todas as faixas etárias. Então, foi gostoso esse retorno. E agora a gente já está indo para o próximo, que vai acontecer provavelmente em setembro. E já trazendo outros profissionais para agregar também mais informação. Que a gente viu que dá para movimentar isso, né, de outra forma também. A ideia é fazer quantos por ano? Eu acredito, assim, presencial, para não ficar maçante, acho que 2 é o suficiente para as mulheres. Mas não é o nosso foco só. O legal é que hoje as empresas estão em busca disso, porque tem muita empresa com muitas mulheres. E aí a gente chega nesse lance do trabalho. A mulher está estressada, irritada e deprimida. E essa mulher de 50, provavelmente ela tem um filho adolescente dentro de casa. Já começou a conturbação, já está aí, né? Sim. Porque o filho adolescente também exige um cuidado especial, né? Esse relacionamento já não é tão fácil. E essa mulher na menopausa, ela tá um estresse. E aí ela vai trabalhar como? Ela tá um estresse, tem que lidar com o filho, tem o peso do trabalho e às vezes... E às vezes é dona de casa e cuidar do marido, de tudo. Né? E às vezes não tem nem pique para a vida íntima não e tem. nem vontade também, né? Não, que aí a gente entra no outro aspecto da libido, né? Que a gente brinca, assim, é que eu levei muito de boa, assim, eu falo, várias coisas aconteceram comigo e eu falei, gente, o peso da menopausa já chegou, tá aí. Quanto tempo você já vivencia essa fase? Isso, então? a gente fala que é a perimenopausa hoje ou climatério, porque a gente só diz que tá na menopausa quando completa 12 meses sem o ciclo menstrual. Ah, tá. Eu brinco que agora a gente conta, né? Eu tô indo pro 9º. Tá nesse processo. Tô no processo. Mas eu era uma pessoa que antes eu não apresentava que eu estava tendo uma queda de hormônios. Então vinha com suplementos, tudo bem. E quando eu entrei com tudo. Entendi. Aí eu você tive sentiu todas as consequências, os efeitos. E hoje são 75 sintomas. Nossa, é bastante coisa. Eu falo que eu não faço ideia de todos. Eu já ainda não consigo enumerá-los. Mas eu comecei com os calores, que foi o meu principal. Mas antes dos calores eu estava já tendo dores articulares. Eu acordava e aí eu falava, eu tô sedentária. Na verdade, já era o grande vilão, o estrogênio, que aí mexe com tudo, né? Eu brinco que são muitos hormônios, mas o estrogênio, eu brinco que ele é o meu inimigo hoje. O vilão. É o vilão. Então eu brincava, tô acordando com uma dor na lombar. Hoje eu tô com um problema articular. Para associar até que tem a ver com a menopausa também não é fácil, porque no primeiro momento pensa isso que você falou, sedentarismo, não estou me exercitando, não estou dormindo direito, é a posição, carreguei peso. Exatamente. Você carregou peso. Não, eu não carreguei peso. Né? A articulação baixa, o estrogênio, você começa a não ter lubrificante, e aí começam as dores. E hoje, o que é o mais importante é a atividade física. Eu não tinha esse processo, não estava ali, sabe? Então, você vai no médico, não é a receita. É o receituário de medicamento que é importante, é a atividade, porque ela faz parte desse processo, não adianta. Se a gente não se mexe, o corpo vai cada vez sentindo que você não precisa, então ele se acomoda e as dores se instalam. E eu peguei o bom humor como o meu medicamento, eu acordo e falo, tá bom, hoje vai ser um dia melhor, sem dor, né? Eu fiquei com esse dedo, agora ele tá dobrando, mas eu tava em gatilha, e eu brinco, ainda bem que era esse que não era o dedo do meio, né? Porque eu ia ficar com o Já dedo, pensou? né? Então eu brinco, eu fui assaltada porque eu abaixei, roubada na verdade, né? Desculpa, que eu abaixei o vidro, eu tava com ar, mas eu senti um calor tão grande, aquele brain fog tão intenso, que eu abaixei o vidro. Nessa hora que eu baixei o vidro, eu me desliguei, eu tava com o celular no colo, eu tava no banco de passageiro ainda. Passaram e pegaram. Passaram. Lógico, depois que você passa o susto, toda aquela reação, você fala, né? Eu ia falar palavra mais menopausa santa, né? Pois eu falei, me fez perder o celular. E a gente começa a rir. Eu falo, olha, o calorão, gente, me fez perder o celular. Então, cada dia eu vou levando a fase de uma forma, né? Falei para o meu companheiro, para o meu namorado, eu falei, tá disposto a enfrentar isso? Porque não é uma fase legal, né? Você se sente... Eu engordei, eu vi o meu corpo diferente. Então, você se olha no espelho e você não se reconhece. Você fala, quem é essa que tá aí? Que pode até afetar a autoestima também, né? De muitas mulheres. Isso, né? Então, tem uma mudança. Começa os calorões, aí tem a parte articular,
Aí tem o ressecamento, que não, o pessoal fala ressecamento vaginal, não, a sua pele resseca, é ocular. Tudo, né? E eu também tinha, eu sentia, eu falava, nossa, é muito tempo de tela. Aí Cabelo também afeta? afeta. O meu, graças a Deus, Bom, não não mexeu afetou. nessa parte. Eu falo assim, mas eu me sinto mais ansiosa. Uhum. E a mulher não repara, Edu, porque eu mesma, vou falar por mim. Quando eu comecei o processo, eu não tinha consciência que era a menopausa chegando. Eu comecei a acordar às 3 horas da manhã. Aí eu falava, nossa, eu devo estar estressado, o cortisol está mexendo comigo. E aí eu não notifiquei minha ginecologista que estava acontecendo isso comigo. Eu nunca levantei para fazer xixi na madrugada. Comecei a levantar. E para mim era normal. Eu tomei água. Então, gente, não tem que normalizar. Por quê? Não é normal, né? Então, sentiu diferença no corpo? Tem um bom profissional acompanhando? Conta. Pode ser uma coisa corriqueira, mas pode ser a chegada da menopausa mesmo, do climatério, né? E aí eu não notifiquei, então ela não conseguiu me dar esse respaldo porque eu não passei. Então eu falei, então eu tô pegando o meu caso para trazer isso para as mulheres, né? Porque eu falo, é um cuidado que a gente precisa ter. Não é eu falo assim, não é um problemão. Não, gente, não vamos colocar, hoje todo mundo fala da menopausa, é o fim do mundo. Não, não é o fim do mundo, né? É uma fase que a gente tem muita coisa para ser falado. Eu acho que é uma fase que a mulher já está mais madura, ela tem o autoconhecimento. Geralmente as pessoas já estão muito bem nas suas profissões, né? Então você é uma pessoa diferente do que quando você tinha 30 anos. E é importante olhar e honrar isso também, né? Vamos honrar essa fase, né? Tem as dificuldades que a menopausa traz? Tem, mas são questões mais físicas, né, emocionais, que a gente consegue estar aí lidando. Hoje a gente tem muita coisa, Edu, para poder ajudar, né? Muito recurso. Tem. Eu falo, aí vai falar, mas eu não tenho condições financeiras. Eu tô sempre agora em busca para poder postar, né? Porque eu falo assim, eu olho muito no Instagram e aí eu vejo muita gente falando da menopausa. E aí eu falo, mas o que a gente pode fazer de verdadeiro ali para ajudar quem não pode? Aí hoje eu vi que na nossa prefeitura, se você procurar uma unidade de saúde, você tem direcionamento para fazer yoga. Que legal! Então, né, você tem lá, de graça, yoga, que é uma boa prática para você melhorar com a ansiedade, flexibilidade, tudo isso. Então, nós temos lei hoje que inclui a menopausa, né? Então, graças a Deus, as pessoas também estão olhando para nós mulheres, né? Passando por esse processo com um olhar mais carinhoso. Mas a gente precisa de acolhimento. Com certeza. Né? Agora, essa questão do humor, né, é interessante porque a menopausa afeta muito o humor das mulheres. Como cultivar o bom humor, né, e usá-lo como aliado nisso? É que eu brinco, eu sempre acordei já brincando. Eu digo, eu acordo já brincando comigo mesma, né? Minha primeira ação, né, a hora que eu abro os olhos, eu falo, muito obrigado, mais um dia, estou aqui. Né? Só que eu acordo com o dedo duro. Aí, na hora de escovar os dentes, você tem que mudar. Eu brinco, eu falo, então vamos lá, vamos exercitar o lado esquerdo do cérebro para ver se ele vai funcionar. E eu brinco com... de verdade, é difícil, é muito difícil, porque eu era muito paciente, eu vejo que eu estou mais irritada com qualquer coisa. Então eu tenho que me controlar, às vezes, para não agir de uma forma grossa, né? Que eu não gosto, não é meu feitio com alguém, ou falar algo que aquela pessoa não mereça ouvir. Mas eu sempre tento levar, eu brinco, falo, a gente tem que estar brincando, trazendo essa leveza no dia a dia, conversar com as amigas, né? No dia que eu fui roubada, eu estava brincando com a minha irmã ao lado, né? A gente estava falando, eu falei, gente, é o calor da menopausa. E a gente brincando, aí a outra começou a falar, mas a menopausa traz ressecamento. Aí começou aquelas besteiras de mulher e a gente rindo. Aí eu brinquei, eu falei, olha aí, fui brincar, acabei sem o celular, né? Porque eu me distraí. Talvez se eu tivesse mais atenta, não teria acontecido, mesmo eu com o vidro aberto. Mas esse bom humor, eu falo que é primordial nessa fase, né? A gente não fala, ai, tô gorda, hoje eu vinha pra cá. Eu falei, vou vestir essa roupa. A roupa não fechou, né? Então, é uma mudança que é ruim para mim como mulher olhar e falar, nossa, essa barriga você não tinha. Mas
eu vou brigar com ela, eu vou chorar naquela hora, eu tenho essa escolha. Então, a minha escolha é ir atrás do cuidado, né? Tô com a nutricionista, Sim. tentando pôr a disciplina do exercício físico para melhorar. Não vou voltar ao que era antes, né? De imediato, mas a gente tem essa possibilidade. E aí eu brinco, eu falo, essa pancinha não me pertencia, mas ela vai sair daí uma hora. E vou tentando driblar com bom humor. Leveza. Com leveza. Brincar um pouco, Isso. porque senão também a gente fica numa pilha, né? Porque naturalmente também, dependente da menopausa, o organismo já vai mudando com o passar dos anos, sim. né? Então nós homens também acontece. E vocês têm andropausa. É que você não é tão falado, não né? Não é falado, é uma boa pauta até, viu? Sim. Produção, anote aí pra gente trazer. Podem trazer aí esse ginecologista para falar, porque ela fala da andropausa, né? Inclusive, porque hoje existem médicos tratando dos hormônios masculinos. Tá. Porque vocês também precisam, né? Reposição também, né? E aí o pessoal, por que o workshop? Porque eu não posso fazer uso de reposição hormonal. Ah, você não pode fazer. Eu não posso usar. E aí há contraindicações, aí o pessoal fala, todo mundo associa reposição ao câncer de mama. Hoje isso foi aberto, porque lá atrás, né, tem um artigo que foi colocado de forma errada. Então, não é todo mundo que pode fazer. Não é todo mundo que é recomendado. Tem um monte de senãos aí. Tá. Mas hoje os hormônios têm o bioidêntico e o biomolecular, que ele é feito da molécula, semelhante à nossa molécula feminina, né? Tá. Então, causa menos danos, lógico, não vai causar... eu falo, o acompanhamento tem que ser muito sério, né? Cada mulher é única. Então, não adianta eu falar... eu tomei isso, toma isso. Não. Sim, tem que ser individualizado. Tem que ser individualizado, né? Outro dia eu fiz um post, eu tomo um medicamento que os meus calorões diminuíram, pra eu não perder mais nenhum celular. Tá. E aí perguntaram pra mim no direct, qual é o nome? Eu falei, não vou passar o nome, né? Eu falo assim, a gente não pode falar, porque até esse meu medicamento que eu tomo, se a pessoa tiver um histórico de câncer de mama na família, ela não pode tomar. Entendi. E ele é natural. Então a gente não tem que sair falando fórmulas mágicas, que é o que eu tô vendo, assim, chás. Eu fiz uma live com a fitoterapeuta semana passada, e aí ela estava explicando se você toma medicamento anticoagulante. Então, não existe fórmula mágica, né? Chá de amora, são bons, os fitoterápicos entram, a gente tem essa linha, mas a gente tem que tudo ter esse respaldo do nutricionista ou da ginecologista, tudo sendo muito tratado com muito cuidado. E aí eu vejo a mulherada muito perdida. Quando eu comecei com as dores, falaram, você tá tendo fibromialgia. Falei, oi? Aí a minha médica, não aceite nenhum diagnóstico de fibromialgia durante a menopausa, que é costume ser dado. Entendi. Né? Então, Por isso que essas informações são importantes, né? Porque numa dessa, se tem um diagnóstico errado, se trata erroneamente, né? E aí medicamento que você não precisa, né? Que o seu organismo vai receber ali, e se você ajustar os seus hormônios. Então, hoje, o que eu vejo, né, aí na mídia, existe uma briga de quem quer usar o tratamento hormonal e quem não quer. E não precisa ter essa briga, né? Eu falei, é um respeito. Você não quer fazer o uso de hormônio, não tem problema nenhum. Então, vamos atrás do que você pode trazer, né, de natural, fitoterápico, né? Hoje tem alimentação é muito importante. Eu, graças a Deus, sempre me alimentei com tudo. Então, eu não tenho dificuldade em inserir, mas a gente recorre, tem as sementes que a gente pode usar todo dia, isso melhora e melhora. E é verdade, assim, a gente sente, sabe? Sente a pele, o organismo, a energia, né? Mas eu ainda estou em falha aí com o exercício físico, eu não posso mentir. Mas no evento, no workshop, vocês têm uma nutricionista, né? Isso. Ginecologista, a psicóloga e a educadora física, que ela legal, é sensacional. Então, bem completo. E nesse próximo, que eu não vou dar spoiler, eu não posso falar o que eu vou levar, né? Mas a gente vai trazer outras pessoas, assim, médicos, da área da saúde também, não só médicos, porque tem uma questão, assim, muito maior para nós mulheres que a gente pode, né, mexer. Acho que aqui também exercício sistêmico que você pode fazer. Sim. Né?
A gente tem acupuntura, eu estou aqui com a minha aurícula, eu faço acupuntura, um pouco pela ansiedade, às vezes pelas dores. Eu acho que a gente tem uma gama de que dá recursos. para mexer legal agora. Ginecologista, a doutora Maria Fernanda, esteve com Ela vocês. mesma, Beijo, ela é sensacional. doutora. Ela falou, Querida. eu de manhã estava falando com ela, ela fez, eu vou tentar entrar. Ela estava saindo de uma cirurgia, porque antes ela fez partos a vida inteira. Sim. 10 anos ela é voltada para reposição hormonal, para cuidar das mulheres 40 a mais. Só que ela ainda tem cirurgias não de parto, que nem hoje ela estava numa cirurgia 5 horas da manhã. Sim. Por causa, às vezes, de algum problema, de mioma. E ela continua dando essa atenção para as mulheres. Ela não deixou ninguém... E ela é sensacional. Ela trabalha com antroposofia, né? Ela olha... Ela tem ortomolecular. E ela olha para a mulher. Quando você chega no consultório dela, eu não gostava de mulher. Eu não ia em médica mulher. E aí a minha psicóloga falou, vou te indicar uma que você vai se apaixonar. Paguei minha língua, tô com ela aí há anos, né? E eu sou apaixonada por ela. E ela olha pra gente, assim, num contexto, você senta lá, eu falo que quando você senta, você sai 50%, você já saiu curada. Porque ela dá essa... Você se sente à vontade, você fala. Tem esse acolhimento, né? E ela todo consegue ter uma visão total, né? Total, né? E é uma mulher Holística madura, até. com 60 anos, 3 filhos já formados, praticamente. Acho que só tem uma que tá para se formar, se eu não me engano, se ela já não se formou. Esposa, né? Dona de casa. E ela tem uma vida e ela faz atividade física. Eu falo, que horas? Se cuida, né? Se cuida. Que então, legal. ela é um exemplo mesmo. Eu falo, eu tentei, para esse primeiro, me cercar de mulheres que eu admirava. Né? Então, cada uma tem uma história muito bonita de vida. E elas passaram isso, né? E aí, esse acolhimento foi muito bacana. E aí eu convido todas vocês para me seguirem no Experiência 40+, tá lá X40, né? Isso, vamos seguir no Instagram, gente. @x40_experiência. Né? Isso. Esse é o Insta. Você vai postar tudo lá sobre o próximo evento, a próxima edição. Não, e ainda eu tô aí numa falha, né? Porque eu preciso colocar mais do que aconteceu no evento lá, para as mulheres entenderem. Porque a Tati, que é a educadora física, que faz o treinamento facial, ela conseguiu colocar todas elas para se mexerem. Né? Naquele espaço que a gente tinha. Onde foi? Foi no Green Office em Santana, na Zona Norte aqui de São Paulo, né? Num auditório. Agora a gente já está em busca de um espaço maior, que acolha 100 mulheres, e eu preciso de um tempo maior. Foram 4 horas, e foi muito corrido, não foi suficiente. Então a gente vai ter que estender. Porque a gente acha, 4 horas é muito tempo para você falar. Mas cada profissional falar, esclarecer as dúvidas, né? Aí se dá uma média de 30, 40 minutos para cada profissional. Mas aquelas mulheres, elas não 30 minutos não é nada para elas. E é muito terapêutico também, Sim, né? e foi gostoso, porque eu falo que mulher, sou mulher, gente, mas mulher para fazer um contato, para ela se abrir com outra mulher, às vezes existe uma competição. E lá não existiu. Que legal. A energia estava... Elas mesmas comentaram, nossa, foi muito gostoso, fizeram network. Elas começaram, entre elas, cada coffee, a gente deu um coffee de 5 minutos entre uma atividade e a outra. Isso. Elas corriam, elas conversavam, elas se apresentavam para as outras. Então, existiu essa troca no evento, que eu acho que foi... O diferencial ali foi essa troca, esse movimento entre elas, né? As palestrantes, lógico, lindas ali, todo mundo cumpriu muito bem o que foi fazer. Mas as mulheres interagiram, então para mim foi importante. Eu fiquei feliz de ver a ação, né, acontecendo. Legal. Você falou de uma atividade facial que teve? Não é facial, a gente chama fáscias, né? Se eu posso falar besteira, depois ela vai me corrigir, vai brigar comigo. Entre o osso e o músculo a gente tem fáscias. Essas fáscias precisam ser liberadas. Quando você vai correr, se você não faz a liberação dela, é onde você tem a lesão. Então, que nem ela... A Tati tem todo dia 6 e às 18 um grupo já de alunas. E ela liberou no domingo retrasado, também umas 9 horas, para algumas pessoas, para quem quisesse fazer com ela. E eu até acompanhei, eu falei, não vou conseguir, né? E é impressionante como ela coloca com leveza ali. Você faz... Né? Tinha uma senhora de 75 anos, que é aluna dela, fazendo tudo com maestria. Que legal. E eu falei, gente, né, é vergonhoso para mim olhar e falar, e você não faz nada, né? Mas é um exercício que traz um movimento, então você tem a conscientização corporal.
não é só ele, né? Ela faz o treinamento com força também, então ela é personal, mas ela tem essa especialização que traz o diferencial para ela, né? Ali, porque ela aplica no... A questão da alimentação, né? Que você falou que tem também a importância de buscar uma Sim. nutri, né? Aí a gente tem a Vanessa De Santis, que a Van é especializada. Eu brinco que eu não sei falar quantas especializações que ela tem. Ela é nova, ela tem 38, 39 anos. Mas ela já vinha, ela cuidava da SOP, que é do ovário policístico. Então ela já cuidava de mulheres. E agora ela trouxe a especialização para as mulheres 40 a mais também. E aí ela coloca, né, o uso de alguns suplementos, ela fala do uso da linhaça, o quanto ela é importante, do ômega 3. E ela está inserindo isso todo no meu cardápio, está fazendo um ajuste para que eu não coloque aí alimentos que às vezes você vai, não é que o carboidrato você não vai mais fazer parte, ela ao contrário, ela deixa ele lá, mas numa quantidade menor, e vai colocando outros alimentos, o brócolis, ela vai colocando as verduras escuras, tudo que é importante para nós nessa fase. Vai substituindo pouco a pouco. Vai substituindo. O que ela fala, os fitoterápicos são importantes, e eles são encontrados também nos alimentos, né? Não é só nas... Agora, Lê, muita mulher acaba vivendo essa fase jovem, né? Porque tem mais jovem do que as outras, né? Não existe uma regra em relação a isso. É o que você falou, né? Com cada mulher as coisas acontecem de uma forma, né? E é mais difícil, né? Quando a mulher vive isso mais jovem, ela não está esperando. Sim, porque tem a menopausa precoce, né? Por questões de hereditária e às vezes porque fez cirurgia, né? Esterectomia, aí você tira o útero, o ovário. Tem mulher que faz tratamento quimioterápico, aí também entra na menopausa antes. Então, né, são poucas. Eu acho que hoje não são tão, não é mínimo, assim, porque está acontecendo muito, né? Assim, as mulheres terem problemas de ovário, tudo isso tem que tirar antes. Então, elas chegam com 42, tem mulher com 45, tem mulher com 38. A gente teve lá muita gente que está no tratamento ainda de câncer de mama, que não pode fazer o uso dos hormônios. E até uma das nossas, vou citar aqui, né, não vou citar o nome, de uma das pessoas que trabalha comigo, umas palestrantes, também teve uma cirurgia que fez recentemente e entrou precocemente e com muitos problemas, né, veio com muitos sintomas por conta disso. Então a gente tem que dar atenção para todo mundo. E quando eu pus 40 a mais, depois eu falei, poxa, 40 a mais, mas tem mulher com 38 entrou, né? E aí as pessoas falavam assim, mas eu 40 a mais, eu tenho 70, eu não posso participar? Não, pode participar, né? Porque ele abrange tudo isso. E a gente fala, menopausa precoce. E o emocional, né, dessa pessoa, como fica? Porque você se sente ali, você deixou... Tem muitas mulheres que ainda não foram mães. Eu mesma não fui mãe, eu falo isso... É uma questão que também precisa ser trabalhada. Porque eu, graças a Deus, tenho uma psicóloga excelente. Sim. Mas eu tenho uma amiga que falou para mim, eu não vou no seu evento, eu ainda não lido bem com a menopausa. Porque essa pessoa também não teve filhos, e aí quando chega a menopausa, você sabe que acabou o tempo, né? Ali de você engravidar, tirando o caso tipo a Cláudia, né? A Cláudia Raia que aconteceu. Mas é raríssimo. É raríssimo, né? A gente sabe, existem casos, mas é mais raro. E aí aquilo mexe de uma forma com o emocional da mulher que ela fala, poxa, parei de produzir, agora não posso mais reproduzir. Agora é só se for por outras vias, né? Naturalmente, Isso, naturalmente eu não consigo. Mas aí é o que eu falo, então vem o lance da adoção. Se você é mãe, você já está lá atrás vendo também, né? Se você pode ou não pode, né? Sim. E, então... Eu falo ainda que o existe emocional, como, né? Existe como, exercer né? essa maternidade. Tem, a maternidade tem. Então eu falo assim, não é só a maternidade. Eu acho que mexe com o outro lado da mulher, de você realmente não se sentir sexy, né? Que aí a sua libido também muda. Aí a gente foca na libido, né? Que aí a gente fala, a libido cai, muda. Mas aí tem a fisioterapia pélvica, que até vou começar agora, na semana que vem, que também foi indicada para uma fisioterapeuta muito boa, porque ela explicou que hoje o pessoal fala, fisioterapeuta pélvica o que faz? Escapes de urina. Não é só escapes de urina. Ela ajuda nós, nas mulheres, na menopausa, para aumentar a libido, porque ele é um músculo que está ali, então esse músculo precisa ser exercitado para voltar a pensar, trazer essa memória para ele, que ele pode, sim,
E muitas vezes essa libido não está nem só relacionada ao físico, ela está mais relacionada ao emocional da mulher. Tá? Porque eu sou uma mulher que eu sempre tive a testosterona baixa e sempre tive libido. A doutora Maria Fernanda falava, Lê, tá vendo como é o emocional? Porque se eu for aqui olhar o seu exame, eu ia te encher de testosterona. Mas a hora que você fala pra mim que você tem a libido, eu não vou te dar testosterona. Sim. Né? Sem necessidade, Sem a necessidade. E aí o que eu vi? Que as mulheres associam já os sintomas antes de senti-los. Né? Então, não, eu não quero. Ou seja, ficam condicionadas. Condicionadas. E tudo é o emocional, né? Se tiver um suporte bom emocional, aqui, né? A gente fala muito disso aqui no programa. Tendo um suporte legal emocional, né? Você consegue lidar com diversas questões sem precisar cair no uso de um medicamento. Exatamente. Né? É claro, se precisar, ok, né? Se tiver todas as recomendações para isso, os exames não tem falarem problema que pode, nenhum, ok, né? Eu falo assim, a gente tem que... Eu falo que a gente hoje tem muita coisa na medicina para todos os setores da vida, né? Não só na menopausa, é amplo. Então, a gente pode estar trazendo isso de forma bem leve, usar de medicamentos, usar da reposição hormonal, dos fitoterápicos, usar dos óleos essenciais, né? Nós ganhamos, assim, as mulheres saíram presenteadas do evento, assim, com muita coisa. Foi vários mimos, né? De parceiros, de patrocinadores. E uma das farmácias fez um blendzinho Rolon que a gente usa na pele. Que legal. Que é sensacional também e parece falar, não ajuda. Aí eu falei, no carro, às vezes eu passo, assim, porque eu me sinto ansiosa. Então eu falo, eu preciso acalmar, eu preciso falar, né, mais serenamente, porque eu venho num processo de muitas coisas novas. Acontecendo juntas, e aí eu falo, eu não tô respirando. Aí eu pego aquele blendzinho de óleo, sabe, passo. E realmente você vai vendo que faz a diferença no seu dia a dia. Pode ser psicológico? Pode ser, mas se estiver fazendo bem, a gente está usando. O que importa é o efeito, o resultado, né? É o efeito, né? é o resultado, exatamente. Gente, eu vou convidar vocês a seguirem o Instagram da Alê, né? Do projeto, que é o @x40_experiência, tá? Então vamos seguir, @x40_experiência. Eu tenho aqui também o Dicas da Alê Salum. Isso. Pode seguir nesse também? Pode seguir também, é que aí é uma outra fase. Tá, tem os dois, né? Tem. Pra galera. E lá, então, você acompanha tudo, as informações, tanto sobre o evento que já aconteceu, né? O que vai acontecer ainda em São Paulo e planos para o online, para as pessoas do mundo inteiro. Isso na Então, mente? nesse próximo evento, a gente já o nosso cinegrafista, que é o Adriano, ele falou, Ale, a gente pode estar colocando ele online, né? No YouTube, para quem não puder. Porque enquanto a gente não consegue chegar em outros estados, que é a nossa meta, né? Eu falo, a gente está vendo Secretaria de Saúde, tudo, prefeituras, a gente pode fazer ele online e as pessoas assistirem desse modo, viu? Né? Vamos tentar, a gente está tentando aí. Então vamos seguir, não importa se você está acompanhando de outro estado, siga lá também no Instagram, porque aí você pega as informações e vai poder participar quando o evento surgir aí no mês de setembro, provavelmente, né, desse ano. Tem que bater todas as datas, né? De todas as palestrantes, né? Porque a agenda delas também é mais complicada, né? Vai dar certo. Vai sim. Obrigado pela presença, você, pela viu? Por compartilhar as dicas. Então, bom humor. Não, em nome de todas as mulheres menopausadas, eu te agradeço. Imagina, é o nosso papel, gente, aqui na Astel TV, falar saúde, bem-estar, desenvolvimento, melhoria de vida. Todo mundo precisa. E vamos trazer a pauta para homens também, qualquer hora. Vamos trazer andropausa aqui presente. Andropausa, isso aí, ó. Já tem gente aqui topando vir dar um relato. Ia falar, muitos homens falaram, tinha uns 10 homens, né? As esposas trouxeram isso para nós depois, que querem participar mesmo. Fechadíssimo. Vamos falar a respeito. Gente, intervalo rapidinho. Quando voltarmos, Mãe Eda estará aqui com a gente. Quer mandar sua pergunta para o atendimento? O WhatsApp está liberado, hein? Código 11, número 962710106. Nome completo, data de nascimento, pergunta objetiva e nos diga também de que região você está assistindo ao programa, se está vendo pela TV, pelo site, por aplicativo, Instagram, a gente quer saber, tá? Estou aguardando sua mensagem, é um intervalo bem rápido, é o tempo de você pegar um cafezinho e a gente já volta, não sai daí.